Estamos aqui em mais uma gravação do programa Talks da FENACOM, canal transmitido aí via YouTube, onde o programa a gente traz aí novidades, né, que temos em parcerias. Como hoje nós temos aqui como convidado o Grupo Aldiza, nosso amigo Carlos Silva. Carlos, obrigado pelo aceite do convite. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Daniel, pelo convite, por poder estar aqui falando um pouquinho dos cursos que a gente tem aí em parceria com a Unifenacom, com a FENACOM. Para a gente é um grande prazer ter esses cursos, essa parceria, porque o terceiro setor ele é carente de informações, né? É um setor que, geralmente, a gente diz que ninguém escolheu trabalhar no terceiro setor. Geralmente, o terceiro setor escolhe quem vai trabalhar no setor. Ninguém sai da faculdade, eu vou ser contador de uma entidade sem fins lucrativos, né? Porque a gente não aprende na faculdade esse tipo de situação. Então, a gente desenvolveu muito cursos, tem curso na área contábil, SEBAS, obrigações acessórias, tudo específico para o terceiro setor. Então, para a gente poder divulgar isso e capacitar mesmo os nossos contadores aí pelo Brasil numa área tão carente é importante. Bom, então vamos lá. Para a gente iniciar, a gente está trazendo esse tema básico de terceiro setor, cursos voltados para os contadores, né, para os empresários contábeis. O Grupo Aldiza, que tem parceria com a FENACOM, no Clube Mais FENACOM, basta entrar lá no nosso site que você vai encontrar aí diversos cursos. E o Carlos vai trazer um pouquinho aí do que representa o terceiro setor, falar um pouco dos cursos e destaques da própria empresa, uma empresa especializada realmente no terceiro setor. Mas é bem como você disse, viu, Carlos? Você não escolhe, você é escolhido para estar dentro do terceiro setor. E uma área bem diferenciada, né? Que segue vários outros critérios do que a contabilidade, vamos dizer, do dia a dia das empresas privadas. E eu queria que você trouxesse aí um pouquinho, né? Você pode falar um pouquinho da sua empresa, dessa parte de educação continuada, que é de grande importância na nossa vida diariamente, né? Presidente, é o seguinte, o Grupo Aldiza, ele é uma empresa que veio da auditoria, a origem dela é a auditoria, né? Depois veio a consultoria, sempre voltada para o terceiro setor, é uma empresa há mais de 20 anos que trabalha só com o terceiro setor. E, mais recentemente, a gente inaugurou, faz uns 5 anos já, né, o pilar da educação. E quando a gente inaugurou esse pilar da educação, a gente passou a focar bastante na educação, entender o público, entender as demandas, a gente viu o quanto o contador do terceiro setor precisa praticamente reaprender, porque foi como eu disse, o contador ele não vem da faculdade e estuda o terceiro setor. Então, aquele contador que saiu da faculdade, ou aquele mesmo que tem experiência em multinacionais, por exemplo, enfim, MEI, Simples Social, quando ele está ali no terceiro setor, ele vê que é diferente, né? É completamente diferente. Existe uma norma específica, ITG 2002, por exemplo, para quem é contador do terceiro setor. E é um setor com muitas oportunidades, porque por não ter muitos profissionais, muita gente especializada, quando você entra nesse setor, você vê que é um setor de muitas oportunidades. Então, a gente começou a focar nessa área da educação, que é realmente para capacitar o contador, o profissional contábil nessa parte. Então, a gente tem aí, na prateleira, digamos assim, de cursos como a ITG 2002, que é a norma específica para o contador do terceiro setor, que tem que atuar com ela. Então, não adianta... eu conheço todas as IFRS, full, trabalhei com multinacional, não adianta nada, porque existe uma norma específica, que é a ITG 2002, a gente tem curso desse porte. As obrigações acessórias todas, né, ECD, ECF, E-Social, REINF, todas elas têm particularidades para o terceiro setor. Desde o cadastro do preenchimento, plano de contas, como eu vou entregar, se eu tenho que entregar ou não. Então, todas essas, inclusive, a gente também tem aí os cursos de prateleira, cursos que estão dentro aí da nossa parceria.
além das questões contábeis diretas, que são as obrigações acessórias, a contabilidade, o terceiro setor tem responsabilidades pro contador que envolvem, por exemplo, a imunidade de uma entidade. Então, a entidade que não paga uma contribuição social, não paga uma patronal, não paga um imposto, o contador é diretamente relacionado a isso, porque se o contador falhar em alguma norma, ou falhar, por exemplo, em uma exposição de gratuidade para fins de filantropia, que é o certificado de filantropia, toda essa imunidade da entidade, do terceiro setor, pode ser prejudicada. Então, o contador ele é um responsável ali por aquilo ali, e não adianta, eu conheço tudo de contabilidade, se ele não conhecer as especificidades da contabilização da gratuidade para o SEBAS, por exemplo, que é um certificado de filantropia, ele vai ter problema. Então, esse curso do SEBAS a gente também tem, que são contabilizações específicas, né? Então, tudo isso é o que, quando a gente entrou no ramo da educação e fez a parceria com a FENACOM, é justamente levar para o terceiro setor, fortalecer o contador, o profissional contábil, com essas especificações. Afinal de contas, se o contador não conhecer, ele mesmo pode ser prejudicado ali nas suas funções, né? Com certeza. Carlos, explica para a gente um pouquinho, apesar da gente ter um bom público ser contador, mas quais são as empresas que abrangem o terceiro setor, né? Tá. Então, quando a gente fala terceiro setor, presidente, é assim, são as instituições sem fins lucrativos, né? São aquelas entidades antigamente chamadas de ONGs, que hoje o termo não está mais sendo usado, ONG, são as organizações da sociedade civil, OSCs, né? E geralmente são entidades na área da educação, então escolas sem fins de instituições confessionárias, por exemplo, religiosas. As santas casas, na maioria das vezes, são do terceiro setor. Então, quando a gente fala ONG, muitas vezes as pessoas entendem, é a PA, é aquela entidadezinha pequena de bairro, é aquela entidade que trabalha só com assistência social. Então, às vezes, enxergam um mercado não tão grande, mas se a gente for considerar grandes escolas, né, grandes instituições de saúde, grandes hospitais, por exemplo, então a gente vê que é um terceiro setor. O terceiro setor ele é responsável por quase 10% do PIB, se a gente, direto ou indiretamente, do Brasil. Então, é um setor muito forte, né? É uma oportunidade e tanto, hein, para o empresariário da área contábil, como outras áreas que possam também ofertar serviços, né? E isso o Grupo Aldisa, né, ele, com essa educação continuada, ele traz essa oportunidade para o empresário que quer se engajar, que quer conhecer, que quer iniciar essa área. É uma área bem específica, como você bem falou. A pessoa tem que estudar realmente muito para não poder ter falhas, né? Porque, obviamente, penalidades existem para o mal profissional, né? Por isso, a importância da educação continuada. Qual a dica que você daria para quem quer ingressar na área agora, Carlos? Olha, primeira dica é que é uma área para empreender nela, né? Falando aí com os profissionais, os empresários contábeis, é uma área a ser estudada, um mercado a ser estudado para quem porventura ainda não esteja. Então, a primeira dica é estude o mercado, porque é um mercado que bem promissor. Eu diria que é uma concorrência menor em relação a outras áreas que existem, justamente porque foi o que a gente falou no início. Ninguém sai da faculdade, eu vou trabalhar com ONG. Semana passada a gente teve um evento aqui em Sorocaba, a imersão contábil, né? E tinham lá 140 pessoas. Aí a gente fez uma pergunta: quem aqui escolheu trabalhar com o terceiro setor? Ninguém levantou a mão. Todo mundo, de alguma forma, foi escolhida. Caiu em algum momento, foi ser assistente contábil em algum local e foi sendo escolhido pela área. Então, a primeira dica é conhecer o setor. A segunda dica, se for entrar, estude, saiba que é diferente. Então, o empresário contábil que está acostumado a trabalhar no Simples Social, com MEI, com farmácia, com indústria, enfim, tem um ramo, se for ir para o lado do terceiro setor, tem que se especializar. São planos de contas diferentes, são rotinas diferentes, são obrigações diferentes que vai exigir do profissional e do empresário uma educação continuada. Comece pelo começo,
Quando eu digo comece pelo começo, comece pelo curso, por cursos básicos, para entender mesmo o que é o terceiro setor. São associações, são fundações, como é que é juridicamente estabelecido esse setor, né? Como é que é a questão tributária desse pessoal, tem imune, tem isento, são tudo conceitos diferentes. E aí vai aprimorando dentro do setor. Inclusive, nos cursos que a gente tem em parceria com a FENACOM, com a Unifenacom, tem cursos dos mais básicos aos mais especializados. Então, comecem pelo começo, vão aprimorando, conhecendo uma educação continuada, de fato, para a área, para poder, além de, logicamente, ser um bom profissional, não ter problemas depois com algum erro, alguma coisa assim, por não conhecer. Então, construir a base ali com os primeiros cursos é a importância aí de um bom profissional, né? De procurar o que tem de melhor no mercado para poder lhe ajudar no crescimento nessas áreas que ainda não são tão abrangidas por vários profissionais, né? É bem restrito mesmo. Carlos, bate-papo de hoje foi em relação a esses cursos, né? Você queria trazer mais alguma dica aqui para os nossos convidados, fazer uma propaganda a mais? Pode ficar à vontade. Na sua última fala, presidente, você levantou uma questão que eu ia falar, acabei esquecendo. Procurem bases de informações confiáveis. Tá? E aí, quando eu falo base de informação confiável, quando procurem a procedência daquela informação de onde está vindo. Porque o terceiro setor, por ser uma área pouco estudada, é uma área que muita gente se aventura e aí você não tem muito conteúdo, você acaba acreditando no Google no primeiro que aparece ali, né? O terceiro setor ele é tão específico, gente, que decisões judiciais, muitas vezes, de juízes, desembargadores, vão completamente contra a literatura, o que diz a legislação, o que fala. Por quê? Porque não é uma área estudada. Então, quando forem procurar base de informações, procurem informações confiáveis, de fontes confiáveis. E aí, logicamente, vou incluir a Aldisa nisso, a Unifenacom com a parceria, enfim, pessoas que realmente atuam no setor, porque senão você acaba pegando uma informação achando que é boa e muitas vezes também não atende, tá? Então, é isso. A gente está acreditando a gente está investindo muito em capacitação por acreditar que é uma área que precisa ser fortalecida. E nada melhor do que a capacitação, a educação, a informação para que a gente fortaleça o setor e os adjacentes ao setor. No caso, os profissionais contábeis, que são muito o foco da nossa capacitação. Show, Carlos. Muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos aí. A gente falando um pouquinho aqui do que o Grupo Aldisa tem a oferecer aqui para o mercado, nessa parceria com a FENACOM. E a você que nos assiste, clica lá, dê um like, ativa o sininho e fique atento aí às novidades. Esse é mais um programa do Talks. Obrigado, pessoal.